é minha canção e todo meu coração anseia por ti. Jesus, como um perfume derramado, é o teu nome aqui nesse lugar. Eu só posso te adorar, Jesus. Teu nome é minha canção e todo meu coração anseia por ti. Jesus, como um perfume derramado, é o teu nome aqui nesse lugar e me embriaga. Eu só posso te adorar, como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Ah, como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Esse é o paradoxo da minha alma. Estou satisfeito em ti, mas ainda quero mais. Eu ainda quero mais de ti. Com a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Com a costa suspira por água, minha alma tem sede Boa noite, amada igreja, graças e paz a todos. Gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento, nessa chuvinha que cai lá fora. Muitos teriam desistido de vir ao culto, ou então simplesmente de sair de casa, mas você teve a coragem, teve a vontade, teve a sede no coração de buscar a palavra de Deus em mais esse dia, em mais esse momento de entrega, a mais um mês ao nosso Deus. Então eu honro a Deus pela sua vida, que Deus possa estar falando ao seu coração aqui nessa noite e Ele possa ser o centro de tudo, amém? Paizinho Deus, obrigado Pai, porque o Senhor, seu Deus, está, seu Deus, aqui neste local. Obrigado Paizinho, porque o Senhor conduz o seu povo. Obrigado Pai, porque o Senhor é o Deus, Pai, que está acima de todas as coisas. E nós entregamos, Pai, essa noite a Ti. Que as canções, Pai, cantadas aqui possam ser, seu Deus, em adoração ao seu santo nome. Que a palavra pregada aqui, Senhor Deus, possa vir, Senhor Deus, direto ao nosso coração e possa, Senhor Deus, fazer a mudança verdadeira que somente o seu Santo Espírito proporciona. Precisamos de Ti, ansiamos o Senhor aqui nessa noite e que a Sua presença possa ser rica, eficaz e poderosa no nome do Seu Filho Jesus, amém, Pai. E queremos Te adorar de todo o nosso coração. Somente a Ti o louvor. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. E como terra seca, assim é minha alma.
preciso de ti. E distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é os céus, a tua misericórdia sem fim. Tu és nosso Pai, e como Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Declare mais uma vez. Que distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Amém. Eu preciso de ti. Pai, ainda diante, Preciso de ti. Pai, ainda diante da Tua presença, Deus, nós nos colocamos em oração, Pai. Como esse louvor cantado, ó Deus, nós fazemos não apenas como um louvor, mas como uma oração, Pai. Porque sem o Senhor nós não somos capazes de viver.
Sem o Senhor, nós não temos um motivo pelo qual viver. Sem o Senhor, ó Pai, nós vivemos perdidos por esse mundo, e é por isso que nós clamamos, ó Pai, não apenas como canção, mas como oração. Nós precisamos de Ti, ó Deus, nós somos dependentes do Senhor, ó Pai, e nós oramos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem fluir conforme a Tua vontade nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações através da revelação da Tua palavra, Deus, que o Senhor encontre em nós, Paizinho, corações sensíveis, Paizinho, terra fértil para a Tua semente lançada. É o que nós oramos e desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Agradecer a equipe de louvor e também ao pastor Rodrigo, pastor Valdemar e o conselho dessa igreja por estar dando a oportunidade de estar aqui mais uma vez, em mais um 12 por 12, está ministrando. E dessa vez, falando sobre o mês de agosto, 12 por 12, durante esse ano nós temos falado sobre 12 palavras, pode se assentar. Nós temos falado sobre 12 palavras de Jesus para 12 meses inspirados. E a palavra de hoje, referente ao mês de agosto, é buscai primeiro. Buscai primeiro uma palavra de prioridade. A palavra prioridade pode significar condição que é primeiro em tempo, ordem ou dignidade. Ou também, como segundo significado, possibilidade legal de passar à frente dos outros, preferência, primazia. Muitas vezes a gente escuta a palavra prioridade, às vezes no hospital, no postinho, no mercado, como uma fila que tem prioridade, que tem a preferencial, que é o que a pessoa que ela pode passar à frente dos outros, aquilo que deve vir em primeiro lugar. E referente à palavra de hoje, o significado que é necessário que nós entendamos da palavra prioridade é que prioridade é aquilo que deve estar em primeiro lugar e ter maior importância em nossas vidas. Então, prioridade é aquilo que deve estar em primeiro lugar, aquilo que deve ser a primeira coisa que habite em nosso coração. Amém? E para darmos continuidade na palavra de Jesus para o mês de agosto, nós precisamos entender qual deve ser a nossa prioridade. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 33. Estarei lendo a versão NVI e, caso você preferir, o texto vai ser projetado no telão. Amém? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A palavra ao qual se refere buscai primeiro, Jesus está falando sobre o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, Deus deve ser a nossa prioridade, é aquele que deve vir primeiro, aquele que deve tomar o primeiro lugar no nosso coração. E uma frase que me marcou muito hoje, enquanto eu estava preparando a ministração, um grande amigo meu me falou isso e faz bastante sentido, é algo que me marcou muito, que diz: quando Jesus diz buscai primeiro, não é adequar ao quadro de prioridades, é pôr em primeiro lugar. Muitas vezes a gente entende como priorizar a Deus, buscar a Deus, é colocar Ele no quadro de prioridades. Ou seja, aqui no meu quadro de prioridades eu tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho minha faculdade, meus estudos, a escola, e aí eu coloco Deus nesse meio para quando sobrar tempo. Porém, Jesus, Ele não fala isso. Ele não fala, coloque no quadro de prioridades. Coloque Deus como uma das suas prioridades. Porque prioridade é só existe uma prioridade. E aqui Jesus diz que é buscar primeiro o reino de Deus. Ou seja, Deus deve ser a nossa prioridade. Amém? Porém, existe algo que, desde os tempos antigos até hoje, tem roubado o lugar de Deus no nosso coração. Esse algo, ele age de forma sutil. Ele vem, muitas vezes, sem a gente nem perceber. E esse algo se chama idolatria.
Mais uma vez, peço que você abra sua Bíblia agora em Ezequiel, no capítulo 14, do verso 1 ao 3. Ou, caso preferir, também vai ser passado no telão. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Idolatria, então, a gente pode entender como algo que coloca ídolo em nossos corações. A idolatria, ela vem e coloca ídolos em nossos corações. Mas o que de fato é um ídolo? Segundo um pastor e teólogo chamado Timothy Keller, ídolo é tudo aquilo que passou do status de bom na sua vida para crucial. Ou seja, o ídolo é aquilo ao qual você passa 24 horas por dia pensando nisso. É aquilo que muitas vezes toma sua noite de sono, é aquilo que muitas vezes a primeira coisa que você faz ao despertar é pensar sobre esse algo. O ídolo é aquilo que toma o primeiro lugar em nossos corações. E ídolo, muitas vezes, não é algo ruim. Às vezes a gente imagina ídolo como sendo um pecado. De fato pode acontecer, pode ser que a gente idolatre nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos carnais, mas ídolo, ele não fica apenas no sentido de coisas ruins. Pode ser, a gente pode idolatrar muitas vezes pessoas, a gente pode idolatrar muitas vezes uma carreira, o dinheiro, que não são coisas ruins, são coisas que são bênção, mas quando são colocadas como prioridade, se tornam ídolos, e ídolo é algo muito perigoso. Então, ídolos não são apenas coisas ruins, e pode ser que eu e você tenhamos ídolos em nossos corações, sem nem percebermos. Como foi dito, ídolos podem ser pessoas, faculdade, carreira, nossas próprias vontades, tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações. Amém? E a pergunta que fica é: o que tem ocupado o trono do seu coração? Nós entendemos que Jesus, ele nos ordena, nos dá um mandamento. Jesus, ele não fala, se você quiser buscar primeiro, não, ele fala, busque. Então é um mandamento, é uma ordem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quem tem tomado ou ocupado o trono do seu coração? É realmente o reino de Deus e a sua justiça? Ou será que são pessoas? Ou será que são finanças? Será que nós não temos pensado demais nessas coisas terrenas? Porque de fato não é errado você amar um filho, não é errado você amar a sua esposa, o seu marido, é bom, é bênção. O problema é quando esse amor fica maior que o amor que nós temos por Deus. E a idolatria é algo muito perigoso, porque ela gera algumas coisas em nós. E a primeira coisa que ela gera em nós é que nós depositamos o peso de todas as nossas expectativas em coisas falhas. Ou seja, se eu idolatro, por exemplo, uma pessoa, se a minha namorada é o meu ídolo, na primeira falha que ela tem comigo, o meu mundo desaba. Por quê? Porque ela é o maior amor que eu tenho na minha vida, e eu deposito todas as minhas expectativas nesse algo, nesse ídolo. E se esse ídolo falha comigo, minha vida desaba. Eu fico sem sentido, eu não perco meu sono, eu não consigo dormir, não consigo trabalhar. Se o meu ídolo é a minha carreira, e, por exemplo, minha faculdade, eu acabo não conseguindo concluir essa faculdade, meu mundo desaba. Se meu ídolo são as finanças, essas finanças vão embora, meu mundo desaba. Então, o primeiro ponto do que a idolatria gera, e também pode ser algo para identificar se o meu coração ou o seu está sendo um coração idólatra, é que nós temos depositado todas as nossas expectativas em coisas terrenas, em pessoas, em bens, em carreiras. E o segundo ponto, nossa felicidade depende dos ídolos, que na verdade conecta com o primeiro ponto, que é o que? Eu dependo desse algo para ser feliz.
eu não consigo viver sem. O ídolo é esse algo que toda a minha felicidade depende disso, todo o meu dia depende disso. Se eu não vivo por esse algo, se eu não vejo, por exemplo, esse algo no meu dia, se eu, por exemplo, não consigo ter conexão com esse algo, então meu mundo desaba, eu não consigo ser feliz. Então, esse é o segundo ponto, a nossa felicidade depende dos ídolos. E o terceiro e último ponto, começamos a viver por algo passageiro. Isso é algo muito perigoso e infelizmente muito comum em nossas vidas. Esse John D. Rockefeller, ele foi o primeiro bilionário dos Estados Unidos. Foi um homem que trabalhou com petróleo e se desenvolveu nisso, ganhou muito dinheiro, muito reconhecimento, muita fama, porém, assim como qualquer pessoa, ele morreu. E no dia do seu velório, dentre tantas pessoas que estavam ali, chegou um curioso. Uma pessoa chegou e viu o contador do John e foi até ele. Foi se espremendo até ele, até chegar nele, chegou no contador e perguntou: cara, e aí? Quanto que ele deixou? O contador, assustado, falou: tudo. Ele não levou nenhum centavo com ele. Em meio ao estudo dessa palavra, uma frase que me marcou muito, dita por Hernandes Dias Lopes, ele disse que caixão não tem gaveta, que significa o quê? A gente morre e não leva nada. De fato, a gente precisa se preocupar com o nosso trabalho, é importante, é bênção, a gente precisa se esforçar pela nossa família, a gente precisa sim fazer as coisas desse mundo, mas se a gente viver por esse algo, a gente está vivendo por algo passageiro e sem sentido, que em algum momento vai nos frustrar, que em algum momento vai falhar com a gente, porque a única coisa perfeita que existe é Deus. Os nossos ídolos vão falhar em algum momento, e se nós formos pessoas idólatras, a gente não vai saber reagir muito bem com essas falhas. Até aqui tudo bem? Amém? Tudo certo? E dando continuidade, nós entendemos de fato o que é a idolatria, os perigosos resultados dela. Entendemos que a idolatria é quando um ídolo é gerado em nosso coração. E ídolo é aquilo que toma o primeiro lugar. E esse ídolo se torna o nosso objeto de adoração. Eu não vivo sem esse algo, eu não consigo ser feliz sem esse algo. E isso no final da minha vida gera uma vida vivida sem nenhum propósito. Uma vida que foi vivida à toa. Porém, como nós podemos resolver esse grande mal? A idolatria nós podemos entender como a origem de todos os outros pecados. Porque se eu sou alguém idólatra, muitas vezes eu posso idolatrar e as minhas próprias vontades se tornarem um ídolo. Então, o que? Eu coloco as minhas vontades em primeiro lugar. Então, eu faço o que eu quero, eu não faço o que eu sei que preciso fazer. Isso é idolatria. Isso é um ídolo nos nossos corações. Então, como que a gente resolve esse grande mal? Que muitas vezes a gente escuta a palavra idolatria e a gente só pensa no pessoal do Antigo Testamento, que levantavam imagens de um bezerro de ouro e adoravam, mas a idolatria não é isso. A idolatria hoje em dia, ela não se baseia em objetos, ela nasce no nosso coração e ali ela permanece. Então, como que a gente resolve, como que a gente lida com a idolatria? A primeira coisa que a gente pode imaginar é que se a idolatria é eu colocar um ídolo no meu coração e esse ídolo se tornar a coisa que eu mais amo, a coisa que eu vivo por isso, então significa que eu tenho que amar menos esse ídolo, que eu tenho que diminuir meu amor por esse ídolo, ou até mesmo odiar esse ídolo. Porém, essa forma não vai resolver o problema. Se, por exemplo, o seu ídolo for alguém da sua família, seu filho, sua esposa, seu marido, então quer dizer que você vai amar menos essa pessoa? Que você vai começar até mesmo a odiar essa pessoa? Não, de forma alguma. E mesmo que o seu ídolo for algo mais simples, como, por exemplo, o futebol, algum hobby, seu ídolo for as riquezas, mesmo que você comece a odiar esse algo, não vai resolver o problema, porque você vai apenas tirar um ídolo para dar lugar para outro. Então o problema não vai ser resolvido, vai ser adiado. Em algum momento, outro ídolo vai entrar no coração. Então a pergunta é, como nós podemos resolver o grande e perigoso problema da idolatria? A resposta é mais simples do que nós imaginamos. Nós entendemos que no começo, Jesus ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Então Deus deve ser o primeiro lugar. Então a resposta para a idolatria não é amar menos as coisas desse mundo, mas é amar mais a Deus, é aumentar o nosso amor por Deus. Existe uma frase também que me marcou muito durante o estudo desse tema, que é de um pastor chamado Jonas Madureira, e ele diz: eu não vou destruir um ídolo odiando ele, eu não vou destruir um ídolo trocando o amor pelo ódio. Eu vou destruir o ídolo no momento em que ele não mais ocupar o lugar que ele estava ocupando na minha vida. Então, eu só consigo destruir um ídolo quando eu coloco Deus no lugar desse ídolo. Porque amar a Deus é a resposta pelo simples fato de que você prioriza aquilo que mais ama. Então, se eu aumento o meu amor por Deus, logo, as coisas desse mundo vão ficar em segundo plano, não vão mais ocupar o primeiro lugar. Como foi dito no começo, não existem primeiros lugares, não existem prioridades, existe uma prioridade. Então, na medida em que eu aumento o meu amor por Deus, menos as coisas desse mundo importam. Não quer dizer que eu vou deixar tudo para trás, mas eu não vou basear mais minha felicidade nessas coisas. A gente se frustra, é óbvio, mas o nosso mundo não vai acabar por conta disso. A nossa felicidade vai estar em Deus. Então a resposta para a idolatria é amar a Deus, porque priorizamos aquilo que mais amamos. Amém? E existe também uma grande ferramenta, que infelizmente não é tão conhecida nos dias de hoje, mas que nos ajuda a colocar Deus em primeiro lugar, porque na medida em que nós exercitamos essa ferramenta, mais nós amamos a Deus. E essa ferramenta é a contemplação. Contemplação significa dar atenção plena e silenciosa para admirar e refletir profundamente sobre algo, ou seja, a contemplação nos leva a amar mais a Deus, no sentido do que? É atenção plena e silenciosa para admirar e refletir profundamente sobre algo. Ou seja, se eu contemplo a Deus, logo eu o conheço, e logo eu começo a amar mais a Deus, porque nós não conseguimos amar alguém a quem não conhecemos, a quem não nos relacionamos, a quem não passamos tempo. Então a contemplação nos leva a passar tempo com Deus, e passando tempo com Deus nós desenvolvemos um relacionamento, e na medida em que nós contemplamos o Senhor, mais nós nos aprofundamos com Deus, e quanto mais nós nos aprofundamos com Deus, mais nós nos amamos, nós amamos a Deus. Amém? E eu trouxe na verdade uma pequena recomendação. Tem um livro que eu comecei a ler no começo desse ano e tem me ajudado muito a contemplar a Deus nas coisas ordinárias do dia. E o nome desse livro é A Liturgia do Ordinário. Você pode até já ter visto ele numa postagem do Instagram da igreja e também ali na livraria. Mas é um livro que a capa não chama atenção porque não tem foco para isso. É um livro ordinário, que fala sobre o ordinário. O ordinário, muitas vezes, a gente pode interpretar como algo ruim, mas ordinário é simplesmente cotidiano, dia a dia. Então esse livro tem sido bênção na minha vida, porque tem me ajudado a enxergar Deus no meu dia a dia. Desde o momento que eu acordo, no momento que eu arrumo minha cama, no momento que eu escovo os meus dentes, esse livro tem me ajudado, me auxiliado a enxergar Deus, até nessas pequenas coisas. Então é uma recomendação que fica. E para a gente encaminhar para a finalização, existem 4 formas de contemplação que são as melhores, digamos assim, que nos levam a um lugar mais profundo em Deus. Nós contemplamos de várias formas. Através da igreja nós podemos contemplar o Senhor. Através de pessoas que buscam ser parecidas com Jesus, nós conseguimos contemplar o Senhor. Em meio aos louvores e as canções podemos contemplar o Senhor. Mas existem essas 4 formas, que são as mais eficientes formas de contemplação, para a gente desenvolver um amor por Deus. E a primeira delas é contemplação através da oração.
Hoje em dia, infelizmente, a gente complicou o que é oração. A gente traz oração como sendo um monte de palavra bonita e difícil, olhando para cima e com o olho fechado. Mas oração nada mais é do que uma conversa com Deus. É você chegar de um dia cansado e você sentar, ajoelhar ou deitar na sua cama e contar para Deus como foi seu dia. Oração é algo simples, é uma conversa que você tem com Deus. É você chegar e falar: Deus, hoje meu dia foi frustrante, ou Deus, meu dia foi bênção pela graça do Senhor. Oração é isso. Oração, você muitas vezes não precisa nem declarar palavras. Deus é o único que sabe os seus pensamentos, então também é possível orar através de pensamentos. Então, oração é a primeira forma de contemplação, porque contemplação é olhar com uma admiração. E não existe nada melhor para desenvolver um relacionamento com alguém do que conversando. E a oração é a nossa conversa com Deus, é a nossa conversa com o nosso Pai. E segundo ponto, é contemplação através da palavra, e no caso, a Bíblia. A Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, ela revela o caráter de Deus. Na Bíblia, nós podemos ver a história de tudo que aconteceu, desde o início até o seu fim, e durante toda essa caminhada, quanto mais nós lemos, e não apenas ler por ler, mas ler entendendo, ler se aprofundando, nós começamos a ver quem Deus é, o caráter de Deus, nós começamos a conhecer o que agrada a Deus e o que desagrada. Então, outro ponto, para um relacionamento ser firme, ser bom, durar, para a gente amar a Deus, é nós conhecendo aquilo que agrada e desagrada, e na palavra nós podemos contemplar a Deus. E como terceiro e penúltimo ponto, nós temos o jejum, que é outra coisa que hoje em dia é muitas vezes entendida de uma forma errada e até mesmo complicada. Jejum, muitas vezes a gente acha que jejum é uma moeda de troca. Eu vou ficar um tempo sem comer e Deus vai me dar algo em troca, mas jejum nunca serviu para isso. Jejum, ele é um período de sensibilidade à presença de Deus. Imagina que você está comendo uma salada de fruta, e essa salada de fruta é o seu relacionamento com Deus. E imagina que você enche de doce de leite essa salada de fruta. São as coisas do mundo. A salada de Deus é o relacionamento, a salada de fruta é o relacionamento com Deus. E o leite condensado são as coisas desse mundo, e coisas que não são erradas. E de fato, quando a gente vai comer, a gente vai sentir o gosto da salada de fruta, mas o que vai estar mais proeminente vai ser a salada de fruta ou o doce de leite? O doce de leite. O jejum, ele serve para você pegar esse doce de leite e tirar, e aí você vai experimentar a salada de fruta com gosto de fruta. Por isso que às vezes o jejum no começo não é tão agradável, porque o nosso paladar está muito acostumado com as coisas desse mundo, e quando a gente se abstém dessas coisas, no começo é difícil, dá dor de cabeça, passa mal, bate uma abstinênciazinha, estressa um pouco mais que o normal. Mas depois de um tempo, quanto mais a gente exercita o jejum, não que fica mais fácil, mas a gente entende o quão recompensador ele é, porque o jejum é isso, é a gente estar diante da presença de Deus de forma mais sensível. O que antes a gente escutava Deus sem jejuar, a gente escuta Deus dessa forma, a gente escuta, mas não é tão fácil de entender. Agora, a partir do momento em que eu retiro as coisas desse mundo, a palavra de Deus fica mais entendível, a oração parece que flui, as coisas vão para um caminho bom. E não é porque eu estou dando uma moeda de troca para Deus, eu falo: ó Deus, eu vou jejuar e o Senhor me dá um carro, eu vou jejuar, o Senhor me dá a palavra, eu vou jejuar, o Senhor me dá isso, me dá aquilo. Não, é porque eu estou sensível à presença de Deus. Jejum é isso, é você tirar um período do seu dia, e você não se alimentar durante esse período, tirar o café da manhã, você deixar de lado rede social, deixar de lado os prazeres desse mundo e se debruçar na palavra. Porque jejum sem leitura bíblica e oração é dieta. Jejum é se abster de alimento durante um período,
ler a palavra, orar. E por quê? Porque não adianta nada a gente estar sensível a Deus e não ir de encontro a Deus. Então o jejum entra como a terceira forma de contemplação de Deus. Nós contemplamos a Deus através do jejum. E a quarta, melhor, maior e mais incrível forma de contemplar a Deus é a contemplação através de Cristo. Muitas vezes um termo evangélico e cristão que é dito muitas vezes é: olha o mistério. E de fato existe um mistério na Bíblia que é buscado desde o início das eras. Um mistério ao qual os profetas falaram. E um mistério ao qual, de tão glorioso que era, os anjos queriam falar sobre esse mistério, pregar sobre esse mistério. E esse mistério nos é revelado de forma clara no Novo Testamento, que é o nascimento de Jesus. O maior mistério desse mundo é Deus se fazendo menino, passando pelas dores de uma pessoa comum e se sacrificando por amor a nós. Você quer conhecer e amar Deus de uma forma intensa? Conheça Cristo. Cristo é a revelação do caráter de Deus aqui na terra. Quando você lê os 4 evangelhos e você vê a forma como Jesus falava, a forma como Jesus andava, a forma como Jesus amava, a maior demonstração do amor de Deus foi demonstrada numa cruz. Então você quer conhecer a Deus, você quer contemplar a Deus de uma forma que vai te levar para águas profundas, conheça Jesus. Ele é o caráter do Pai em forma humana. Não existe nenhuma forma da gente chegar a Deus além de Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus em carne. Quer conhecer a Deus, quer conhecer o caráter de Deus, conheça a Jesus. Amém? E para a gente finalizar de fato, a gente começa amando. Na medida em que o nosso amor por Deus cresce, na verdade, perdão, me confundi. A gente começa contemplando a Deus. Na medida em que a gente contempla o Senhor, na medida em que a gente conhece sobre Ele, na medida em que o caráter dele é revelado a nós, através da leitura, da oração, do jejum, do estudo sobre Cristo, nós começamos a amar. Porque eu falo com os 2 pés no chão, é impossível você conhecer a Deus de verdade e não amá-lo. É impossível você ler, escutar, ouvir sobre um Deus tão maravilhoso e não amá-lo. Então a contemplação nos leva a aumentar o nosso amor por Deus, e na medida em que nós aumentamos o nosso amor por Deus, nós começamos a priorizá-lo. Então ele toma o primeiro lugar em nossas vidas, e na medida em que nós priorizamos a Deus, nós também o contemplamos, porque ele se torna a minha prioridade. Ou seja, a primeira coisa que eu faço ao acordar não é eu pegar meu celular e ver se tem mensagem, não é eu pegar meu celular e abrir o Instagram, não é eu levantar da minha cama e fazer alguma coisa e conversar com alguém. Não, se Deus é a minha prioridade, a primeira coisa que eu faço no meu dia é contemplar a Deus. Eu me levantar, mesmo com sono, mesmo confundindo as palavras, é eu me colocar de joelhos, às vezes sentado ou até deitado ainda na cama, e conversar com Ele. Na medida em que nós o contemplamos, nós o amamos. E quando nós aumentamos o nosso amor por Deus, nós o priorizamos. Amém? Irmãos, para a gente encaminhar para o louvor, esse é um louvor um tanto quanto não conhecido. Algumas partes, talvez alguns irmãos conheçam, mas esse louvor, eu confesso que ministrou muito o meu coração durante esse tempo. Ele fala sobre a maior beleza de Deus. No texto de Mateus 6,33, fala: e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas são as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos para viver. E essa música nos revela, esse louvor nos revela o que é necessário para a gente viver.
Então, pode se levantar. E durante esse tempo de louvor, como nós temos dado continuidade durante os 12 dias, você vai vir trazer o seu pedido de oração, entregar, colocar aqui dentro desse vaso. E quando você voltar para o seu lugar, eu peço, por favor, quando você declarar esse louvor, não só canta, mas ora isso, sabe? Se você realmente está disposto a priorizar Deus na sua vida, se realmente está disposto a partir de agora contemplar Ele, porque hoje o apelo não é para que você venha aqui na frente, você receba uma oração, você chore e você espere para ter um relacionamento com Deus no próximo domingo ou na próxima terça. O apelo de hoje é para que você volte para casa e comece a contemplar a Deus na sua vida, nas pessoas à sua volta. Comece a contemplar a Deus na palavra, na oração, no jejum, e principalmente comece a contemplar a Deus na pessoa de Cristo. Amém? Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual que existe em Ti, que eu ainda não vi. Em Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, em Cristo. A beleza revelada no Pai, em Cristo. Só o nome dele é exaltado aqui. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, em Cristo. A beleza revelada no Pai, Cristo, em Cristo. Pois queremos Te contemplar, Jesus, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. De uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.
pois só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Convido você a declarar mais uma vez em uma só voz, que uma vez com os olhos em ti, nada mais satisfaz o nosso coração, Pai, além da sua presença, além do seu olhar. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Quero chamar aqui o ministério de intercessão para estarmos aqui juntos, orando, intercedendo. Estamos sob uma unção, a presença do Senhor neste lugar. Eu quero encorajá-los a entregar de todo o seu coração os seus anseios, pedindo: Senhor, se tu a minha prioridade, seja o Senhor a razão do meu viver, que o meu maior prazer seja em tua presença, Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos clamar ao Senhor. Oh Deus, bem-aventurado é o homem que o prazer está no Senhor, que medita na sua lei de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Senhor, amamos a tua presença, amamos a tua palavra e oramos para que todo o nosso coração, todos os nossos anseios se convertam tão somente a ti. Nós estamos, Senhor, cada dia sendo sufocado por tantas distrações. A perseguição que a igreja tem sofrido nesses dias, Senhor, é através do prazer. Ídolos sutilmente têm dominado, Senhor, nosso coração, através de termos mais disposição por coisas, por entretenimento, mais do que a tua própria presença, Senhor. E nós oramos que neste momento, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor venha interromper, venha interferir. Haja, Senhor, o teu toque sobre nós. Liberta-nos, Senhor, dessas escamas. Liberta-nos, Senhor, dessas correntes. Liberta-nos, Senhor, dessas distrações. Desperta-nos mais uma vez a nossa alma por tua presença. Traga, Senhor, mais anseio. Nós oramos, Senhor, traga mais sede e fome em nosso coração. Darmos mais fome por tua presença. Darmos mais fome por tua palavra, Senhor. Nós clamamos a ti, pois nós conhecemos a tua palavra. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pai, mas nós clamamos que o nosso coração seja impulsionado, seja inspirado por essa palavra, que o Senhor está declarando: busquem a minha presença, busquem a minha presença, busquem o meu reino, busquem a minha justiça. Senhor, nós convertemos, desejamos nosso coração totalmente quebrantados, rendidos diante do Senhor. Que assim seja, Senhor, toda a nossa jornada. Estamos semeando, Senhor, em oração referente ao mês, Senhor, de maio, e clamamos, Deus, que o Senhor venha com o teu toque, que a tua presença gloriosa venha manifestar. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu poder, venha com a tua glória, Senhor.
de tal maneira que corações se rendam diante de Ti. Semeamos em oração, Senhor. Oramos, Deus, especialmente para o mês de agosto, Senhor. Que haja, Senhor, vidas, ó Deus, testemunhando do renovo, de um despertamento. Que venham testemunhar os Seus feixes. Que venham dizer: o Senhor é bom, pois tem ouvido o meu clamor. Que tem testemunhar, ó Pai, da Sua vontade que se cumpriu. Senhor, nós colocamos em oração e declaramos que em todas as coisas seja Teu nome glorificado, exaltado. Adoramos, Senhor, bendizemos o Teu nome. Em Tua presença, Pai, colocamos diante do Senhor, na certeza que o Senhor acolhe as nossas orações, pois nós oramos no nome que está acima de todo nome, nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui juntos, uma noite tão especial como tem acontecido nesses dias. Lembrando aos pais que amanhã nós teremos o Espaço Kids, onde nossas crianças também serão ministradas, e encorajamos a você continuar firme conosco. Sei que muitas pessoas não puderam estar aqui, mas são através da transmissão do culto. Que Deus abençoe seu coração, e eu quero encorajar os irmãos para nós continuarmos juntos. Estamos aí chegando na reta final, e vamos firmes em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te cubra, que o Senhor te guarde, que o Senhor continue te sustentando, continue te renovando, te fortalecendo e inspirando a sua fé, no nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Vamos na paz. Deus abençoe, queridos. De uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. De uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a